Dona Giovanni. No programa de hoje nós estamos falando sobre obesidade. Não aquela obesidade para você, que tem que ficar magro para ficar bonito. Não, perder peso para ter saúde, né? E a gente vai falar também sobre obesidade infantil. Aquela que começa lá em casa, a gente dando aquelas guloseimas todas para a criançada, não é mesmo? E aí depois essa criança acaba tendo até problemas, não só de saúde, como vira chacota na escola. Mas a chacota, tudo bem, aí tem o bullying, né, que é um grande problema, mas o problema é a saúde mesmo. E uma pesquisa brasileira para estudos de obesidade aponta o seguinte, gente, a obesidade infantil, pasmem, triplicou nos últimos 20 anos. Eu há pouco estava falando com a doutora Mariângela e ela falava nos últimos 20, 30 anos, realmente mudou muito a vida da gente. E atualmente quase 15% das nossas crianças estão acima do peso, sendo 5% delas obesas. Para falar sobre isso, nós convidamos a endocrinologista, a doutora Alessandra Raskovski. Como vai? Tudo bom? Tudo ótimo, é um prazer estar aqui falando desse assunto que é tão importante mesmo, a gente mudar a base. E como a gente tem falado disso, doutora Alessandra? Será que a gente está conseguindo, doutora Alessandra, botar na cabeça das pessoas que é preciso mudar esses hábitos desde pequeno lá em casa para não ter um obeso adulto fatalmente? Acho que o grande problema, Olga, é que a gente tem que mudar a cabeça dos pais, né? Então é uma atitude familiar, não é só uma atitude da criança. Até porque é difícil para a gente fazer uma dieta sozinho em casa, né? E às vezes a própria mãe tem uma atitude assim, não, mas a bolacha recheada é do meu filho magrinho, ele não tem que pagar por isso. Só que a gente tem que ter o conceito mais do hábito saudável para todas as crianças, né? Imagina uma criança gordinha que está sendo submetida a uma restrição e que está cheia de guloseima para o irmão, né? Você vai gerando, além de um problema de relacionamento dentro da casa, uma dificuldade incrível para essa criança, né? E aí vocês estavam conversando sobre os transtornos alimentares, aí que o psicológico vai ficando tão fortalecido, né? Então, por que um pode e o outro não pode? Né? Então tem questões, a gente fala da questão genética na obesidade, só que é muito mais importante a questão do comportamento, do sedentarismo e do mau hábito mesmo alimentar do que a questão genética. Né? E também é muito importante a gente lembrar conceitos do tipo, assim, a gente forma tecido adiposo, gordura, até os 2 anos de idade. Tem algumas fases da vida que você forma mais tecido adiposo. E depois, por volta dos 7 anos. Então, se você oferta coisas tipo coxinha, salgadinho, frituras, gordura saturada, para essa criança até os 2 anos, você não está só fazendo ela engordar naquele momento, você está definindo o futuro dela. Olha só que importante o que ela está falando. Não é aquele momento, aquela coxinha não vai fazer mal esse pastel, essa coxinha. Vai sim, porque vai... mais ou menos vai ficar impregnado no DNA dessa criança. Vai aumentar o número de células de gordura. Então, se eu tenho, vamos explicar de uma maneira bem simples, se eu tenho 10 células de gordura, se eu tenho 20 células de gordura, quando eu engordo, eu vou encher as células que eu tenho. Então, essa criança que tiver uma maior quantidade de tecido adiposo, ela vai tender a ser uma criança mais gordinha, um adulto gordo. Né? Então por isso que às vezes a gente diz assim, para que você vai expor? Eu me lembro, eu tenho filhos pequenos, então, por exemplo, no aniversário de 1 ano do meu filho não tinha comido nunca um doce, nada. E todo mundo dizia assim, não acredito, você não vai dar um brigadeiro? Ele nem sabe o gosto. Pois é, olha só, você tocou num assunto muito importante. Tem gente que diz assim, não, mas, poxa, não come doce, é um ET. Né? Parece, olha, as pessoas ficaram admiradas do seu filho não ter comido, não tinha comido ainda com 1 ano, um brigadeiro. E não tinha que ter comido mesmo, né, Alessandra? Na verdade, eu não vou conseguir segurar na hora que tiver a escola, tudo. E nem essa é a ideia. A gente não quer fazer uma restrição para a criança. Mas ele vai comer em momentos determinados. O hábito mais saudável é a gente que começa a fazer. Mas como é que começa a fazer? Por exemplo, que idade tem seus filhos? 1 ano e meio e 3 meses. Então, tá cedo ainda, né? Tá cedo, tá bem cedo. Agora, essa criança daqui a pouco vai para a escola. Então, ele já foi. Já começou. Agora já começa. E daí, né? e quanto mais idade, maior é o número de coisas que serão ofertadas a ele, e ele vai entender. Então, aí vem todos os refrigerantes possíveis e todos os doces e frituras que são deliciosas,
Mas as escolas já estão com restrições e tudo mais. Mas tudo bem, vamos dizer que lá na escola não, sirva tudo assado, né? Ou que leve esse lanchinho de casa, ponto. Mas e quando chega em casa? Que tem aquela fritura toda, que tem aquela batata frita, ou vai no mercado e compra aqueles pacotes de batata frita, aqueles chips da vida. Onde e a tudo gente mais. começa a atuar? E não aí? tem em casa. Não comprar. Não comprar. Deixa para um fim de semana que tem uma festa, que ele vai estar exposto, ele vai estar num contexto social onde ele não é um ET. Entendi. Então ele vai e ele come. Mas por que você vai ter em casa? Não é saudável para ninguém. Isso que a gente costuma dizer muito. Muitas vezes a gente está atendendo uma criança obesa e a mãe é super obesa também e ela está lá. Eu falo para ele não comer, eu falo, ela come, senão ela não tava com aquele peso. Então, lógico. Como é que você vai educar? Exatamente. Ele vai dizer, peraí, mas você pode tomar 2 litros de Coca-Cola por dia e eu não posso? Ou então ela Pronto. vai comer escondido, mas a criança sabe a mensagem. Sabe. Né? Então, é uma coisa, por exemplo, eu lembro, teve uma época que a gente fez um trabalho com as crianças no HC e a gente fez um grupo das crianças que era tratado sozinho e um grupo que, por exemplo, as crianças eram obrigadas a fazer atividade física 3 vezes por semana. E aí, nesse grupo, a gente obrigou as mães a fazerem, porque senão, o que acontecia? Elas ficavam sentadas esperando ele terminar de fazer. Certo. Aí a gente fez elas fazerem e começou a inseri-las no contexto do tratamento. Obviamente, eu não preciso dizer que esse grupo teve um resultado muito superior. Né? Porque, por exemplo, algumas coisas, a gente dá dicas no sentido assim, uma casa de 4 pessoas tem que gastar por volta de uma lata e meia de óleo. Entendeu? Se está gastando mais, por mês. Se está gastando mais é porque está fazendo muita fritura nessa casa. Opa, essa dica é boa. Estão vendo, meninos? Entendeu? Quem cozinha de vocês aqui? Ninguém. São casados? As esposas cozinham. 1,5 lata de óleo terá de durar um mês. Para você fazer o arroz, o feijão, a carninha, tudo que você vai comer na sua casa. Eu costumo brincar. Boa ideia, começar já. Acabou a lata? Então acabou a fritura, só mês que vem. Porque você já está ofertando. Aliás, vou chegar em casa hoje, minha filha. E ver quanto gasta. Ô, Diva, se prepare, minha filha, que você vai ver, vai ser racionado. Mas você vê, parece bobagem, mas como funciona, né? Funciona muito. E até quando você fala esse tipo de coisa, quem cozinha na casa passa a ficar mais atenta a isso, participa da coisa, porque às vezes a gente não percebe, Olga. Não percebe. É automático, né, Alessandra? É automático. E a oferta é muito ruim mesmo. Então todo mundo está acostumado. E eu acho que outra coisa que a gente tem que trabalhar muito é quais são as fontes de prazer. Por exemplo, a gente tem papila gustativa na língua. É muito mais fácil, a papila gustativa sente muito melhor como prazer, como palatável, o sabor do doce. Então por que você vai pegar um copo de suco que já é doce, de fruta, e acrescentar açúcar? Você treina cada vez mais essa criança para sentir o sabor do doce. Né? O sabor da verdura, não é à toa que a criança não come verdura, porque a papila gustativa dá menos palatabilidade para esse tipo de alimento. Mas como é que tem criança que come verdura assim? Eu acho que primeiro nasce com essa... Nasce assim? Nasce meio programado. Só que a gente não pode contar com isso. Se não nasce, o que você faz? Mistura na comida. E vai. Dá mais trabalho, Dá mais trabalho. Precisa de paciência. Né? Então, é muito mais fácil você pegar e falar para a criança, tá bom, você quer um pão de queijo, que é isso que você come mesmo? Então toma. Do que ficar ali e tudo. E outra coisa que a gente sempre avisa muito é a questão da saciedade, né, Olga? Porque hoje, o que eu acho que está acontecendo muito? Fome é uma coisa. Fome é necessidade física de comer para sobreviver. E onde tem comida, em geral, ninguém passa fome. Então, às vezes, a mãe vem, meu filho não come, tudo. Ele vai comer, se oferta, entendeu? Não precisa ter aquela coisa de, precisa raspar o prato. Ele não come porque não raspa o prato. Às vezes, a criança come, só que tem criança que se sacia com 2 colheres. Isso. Do mesmo jeito que tem criança que precisa de 4. Né? E, às vezes, um dia ela quer 4 e um dia ela quer 1. E ela se autorregula. Tem alguns estudos que mostram que, por exemplo, se você acompanhar crianças onde não se forçou a dar alimento no que a gente acha que é a quantidade certa, essas crianças não têm problema de voracidade na adolescência e na fase adulta. Entendeu? Porque existe uma autorregulação, a gente perde a regulação.
né? O estilo de vida hoje, o que acontece com a gente? A gente sai, aí a gente trabalha o dia inteiro, você almoça rapidamente, aonde a hora que você pode curtir a comida, né? A gente foi virando comedor noturno, né? E a criança, na verdade, se você for trazê-la para os nossos hábitos, a gente desde muito cedo vai fazendo ela cometer esses erros. Ah, porque ela janta com a mamãe e com o papai, então vamos comer essa hora. Às vezes diante da TV. Isso é outro ponto, né, Olga? Que assim, tem várias comprovações científicas que crianças, a obesidade está associada com mais de 4 horas de televisão ou de videogame por dia. Então, atenção, você que assiste mais de 4 horas de TV por dia e videogame, fatalmente tem alguma ligação aí com a obesidade. Se você não é ainda, vai ficar, né? E também porque a criança está parada, né? Claro, não está na frente da televisão, em geral, comendo alguma coisa, sem se dar conta do que ela está comendo. Né? E isso da atividade física, a gente pode, vocês estavam falando de pequenas atitudes, podem promover grandes mudanças mesmo. Se de repente você programa, a criança vai assistir 1 hora de TV por dia que seja, você vai fazer ela descer para brincar embaixo no prédio ou ir até uma praça, mas 1 hora que seja, a criança vai ter outro contato e outro estímulo. E uma coisa que também acho que é legal a gente falar, Olga, é o fato de esportes coletivos. Sim. Isso é um problema às vezes, né? Então a mãe fala, então tá bom, a médica, a nutricionista mandou eu aumentar a atividade física, então eu vou pôr essa criança para jogar futebol. Aí ele é gordinho, ele não consegue correr que nem as outras crianças, ele vai pro gol, né? Ele fica cada vez mais parado, porque no gol ele tem muito menos atividade. Então tem que tomar muito cuidado com o que a gente escolhe também para uma criança gordinha. Porque às vezes você reforça a baixa autoestima dessa criança, né? Então muitas crianças falam para mim assim, minha mãe me pôs no futebol, mas eu só fico no gol, eu não faço nada e eu ainda sou o gordo do jogo. Pronto. Né? Aí ficou muito, entornou de vez a situação. Aí você desestimulou mais ainda essa criança a fazer atividade física. Né? Então isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atenta. Então faz ela andar de bicicleta, senão. Você tem que tentar fazer atividade programada, onde a criança tenha um resultado por ela mesma. E ela comece logo a visualizar as coisas. Olha, tá mudando, minha calça tá ficando mais solta, eu tô ficando mais disposto. Porque uma das coisas não é só perder o quilo e se olhar no espelho e dizer, eu tô mais magrinho. Não. Mas é você ter disposição. E quem se alimenta com alimentos mais saudáveis e faz exercício físico, não precisa ficar 3 horas na academia, não é isso que a gente está falando. É começar com uma caminhadinha leve e tal. Começa a ficar mais feliz. Que relação é essa, hein, doutora, da felicidade com o exercício? Por que se tem mais prazer Porque depois aumenta a serotonina mesmo, né? Então, a atividade física, ela aumenta a serotonina e a serotonina é o neurotransmissor que dá a sensação de bem-estar e de prazer, né? Só que acaba existindo no cérebro um mecanismo de recompensa. O que acontece? Quanto mais eu faço, mais eu tendo a querer fazer. Quanto menos eu faço, menos eu quero fazer. Então, às vezes a gente brinca, se obriga a começar. Né? Quando você começa, você vai tendendo a fazer cada vez mais, até porque uma coisa puxa a outra, né, Olga? Você foi fazer atividade física, você não está em casa comendo, petiscando, né? Você está tendo uma convivência com pessoas, em geral, que também têm um padrão melhor. Agora, o duro é se ocupar comendo. Exatamente. O tempo todo ocioso que se tem, acaba utilizando esse tempo, né? Na frente da geladeira, na cozinha, enfim, nessas petiscos que você falou, onde a gente poderia, claro, você vai dizer, é tão fácil falar, vai ler um livro, vai fazer alguma coisa. Pois é, às vezes é muito mais fácil comer, porque dá mais prazer, e eu tô meio prostrada, tô triste, né? Mas dá prazer inicialmente, né, Olga? Quem tem prazer da roupa não entrar, mesmo as crianças, você vê criança triste, chorando na sua frente. O que elas te dizem às vezes que te comove muito, Alessandra? Eu acho que muito isso, de chorar, que elas se sentem muito tristes, que elas não conseguem controlar. É interessante mesmo, interessante não, é muito triste no fundo, que nos últimos anos você às vezes se vê perante um adulto pequenininho, né? O tipo de queixa, como que uma criança de 8 anos, 10 anos, já está com essa sensação, com esse conceito. De adulto. Né? De adulto. Eu estou ansiosa. Como que a criança... às vezes eu brinco e falo, o que é ansiosa? Né? Então, assim, e também tem uma repetição de modelos.
Então, é a mãe que vira para a criança e fala, olha, eu como porque eu tô ansiosa. Sim. E ela começa a repetir esses modelos. Então, dá trabalho, Olga. Dá trabalho, com certeza, mas é hora de começar. Exatamente. Eu quero deixar aqui o telefone da nossa doutora Alessandra Raskovski, endocrinologista, 3078-0124, e quero convidá-la a tirar uma mensagem. Claro, com Nossa prazer. semana hoje fala de generosidade. Vem pra cá. Vamos lá. Eu tirei um vermelho, a nossa amiga a doutora Ângela tirou, eu não sei que cor que ela foi. O que diz aí o Ela seu? foi no amarelo. A anistia é a generosidade do governo para com os condenados, cujo castigo se tornaria demasiado caro. Muito bem. Aí já foi mais pro lado político da coisa, né? Obrigada por você ter vindo. Obrigada por você. Muito obrigada. E é hora de começar, né? Sim. Pode sair por aqui, ó.